Boa noite, galera. Boa tarde, né? De volta ao Valqueire, de volta ao meu habitat, aqui em tela aqui com vocês. Vou fazer mais um daqueles videozinhos, né? De resenha de qualquer lugar, batendo papo com a galera, caminhando por aí. E hoje aqui no Valqueire, com certeza com um risco muito maior de perder meu telefone, de ser assaltado, né? Do que o risco que eu corria lá quando eu estava lá na região dos lagos, né? Mas estou de volta. É bom voltar a casa. É uma tristeza de estar voltando pro Rio, para mim dá, né? Mas, por outro lado, é bom estar na nossa casa, né? Com a nossa estrutura, para fazer as lives, produzir os conteúdos, né? De Fluminense. Estou aqui para falar com vocês aqui, tema livre, né? Mas eu queria falar de um tema específico também, que foi um vídeo do Rica Perrone que está aí viralizando, um corte do Rica Perrone que está viralizando, ele fazendo uma defesa enfática do time do Fluminense, da gestão do Mário, e atacando os influenciadores, que na visão dele parece que não são torcedores do Fluminense. São pessoas que estão visando like, como se ele também não fosse influenciador, né? Não fosse youtuber. Mas melhor do que eu falar, eu acho que vale a pena vocês ouvirem um trecho aí da fala dele, culpando os influenciadores e defendendo enfaticamente o Mário Bittencourt. Assim, de antemão, uma defesa do Mário que eu acho que nem a mãe do Mário, infelizmente já falecida, mas nem a mãe do Mário, se fosse viva, né, teria feito uma defesa tão enfática como o Rica fez do Mário. Um passarinho me contou nos bastidores que a amizade voltou. Está em vento em popa. Houve até abraço fraternal lá nos Estados Unidos, segundo um passarinho me contou aí. E aí voltou também a defesa calorosa e cega. Dá uma olhadinha num pedacinho aí que eu tô colocando para vocês verem o que ele falou sobre o momento maravilhoso do Fluminense, de 5 jogos, né? 5 derrotas seguidas, né? O tricolor reclama demais, né? 5 derrotas seguidas depois do belo mundial que fez, né? Mais do que 5 derrotas, jogando mal pra caralho. Dá uma olhadinha no que ele falou aí, olha aí. Você colocaria o Fluminense no grupo de times que apresentam o pior futebol hoje? Não, cara, porque você tá falando de 3 jogos numa amostragem que se você pegar 15, você vai estar falando do maior momento da história do clube, talvez, né? Então acho que é bem covarde o que a torcida do Fluminense tá fazendo no Fluminense. E vou te falar mais. Navegando pela internet esse final de semana, eu acho que a torcida do Fluminense está sendo manipulada pelos influenciadores do clube. Porque eles estão gritando mais do que o torcedor do Fluminense. Eles berram e choram mais do que a torcida do Fluminense não motivada por eles. Acho que estão prestando, de maneira geral, não vou falar esse ou aquele, mas quem sabe, estão prestando um desserviço ao Fluminense. Tá? É o momento de se compreender. Você voltou, pegou 4 cacetas pra jogar, 4 puta jogos difíceis pra jogar. Cansado, fudido, tendo que poupar jogador, de um esforço extraordinário que se fez nos Estados Unidos pra botar seu nome na história. Chega aqui, os jogos não dão certo. Puta que pariu. Todo mundo que era gênio virou uma bosta. Todo time de guerreiros virou vagabundo. O treinador virou burro. A diretoria virou um bando de lixo. Desculpa. Então, galera, eu separei aí para falar de 3 falas dele aí. Uma das falas ele diz que é uma puta de uma covardia que a torcida do Fluminense está fazendo contra o Fluminense, né? Que covardia, né? Que covardia, né? O cara ganha 1 milhão por mês, 1 milhão e 200 mil por mês, e não pode ser cobrado, né? Por o carinha lá que ganha 90% da torcida do Fluminense ganha um salário mínimo, talvez 2 no máximo. Não pode, né? Coitados, né? Que covardia. Um cara que ganha 2 salários, se fode pra caralho pra pagar o sócio dele, pega trem lotado todo dia. Que covardia ele tá fazendo com o torcedor do Fluminense, com os jogadores do Fluminense, né? De cobrar o cara que ganha 1 milhão e 200 mil, que levou pra casa de premiação no Mundial de Clubes 1 milhão e 500 mil de prêmio cada um. Engordou a conta bancária em 1 milhão e 500 mil, dinheiro que nós não vamos ver nunca, nunca na vida. Que covardia, né, o seu Rica Perrone? Que senso de desproporção. Uma fala bizarra dessa, né, seu Rica Perrone? Outra coisa também que ele fala ali, ele diz o seguinte, ele diz que os influenciadores é que são culpados, né? Porque nem os torcedores estão reclamando tanto quanto os influenciadores. Aí eu perguntei assim,
mas os influenciadores não são torcedores, ele separa, ele coloca o torcedor como algo e o influenciador como outro. Como se os influenciadores de Fluminense não fossem torcedores do Fluminense. Né? Uma clara dicotomia preconceituosa com os influenciadores, colocando todo mundo no mesmo bolo. Concordo com ele que tem influenciadores que colocam o interesse deles à frente do interesse do clube. Isso existe, infelizmente existe. Né? Não é todo mundo que consegue manter o foco. Aqui no Resenha, graças a Deus, a gente consegue ter sim os interesses do canal, mas abaixo do interesse do clube. A gente coloca o interesse do clube à frente do interesse do canal, até porque se eu quisesse colocar o interesse do canal à frente do interesse do clube, eu estaria muito maior do que eu estou. Né? E não só o interesse do clube, o interesse também das pessoas, porque eu poderia ter uma casa de aposta aqui, tá ganhando um dinheirão com a casa de aposta, já me foi oferecido um bom dinheiro, mas eu não quero foder a vida dos outros. Então eu também penso nos outros, eu não penso só no canal, né? Enfim, mas ele coloca todo mundo no mesmo bolo, separa influenciador de torcedor como se fossem coisas diferentes. E não são. Em muitos casos, os influenciadores é que seguram o ímpeto do torcedor. Vou dar o exemplo do Resenha. Eu sou muito mais resiliente do que meu público. É o que eu vejo a galera comentando no chat do Resenha, eu que seguro a onda. Muitas vezes sou eu que seguro a onda. Ih, barulho aqui. Pera aí. Deixa eu passar o barulho aqui. Então, quando ele fala que eu insuflo, eu posso dizer que ele está falando para mim. Por quê? Porque ele está falando para todo mundo, ele está botando os influenciadores, então ele está me citando também. Inclusive citando a si próprio, porque ele também é influenciador. Mas ele deve ser jornalista, né? Ele não deve se considerar youtuber não, né? Ele é muito maior do que isso para se considerar youtuber, que nem eu, né? Ele é jornalista, tá certo? Eu não sou jornalista. Tenho registro, mas eu sou youtuber. E ele é jornalista, tá certo, Ricardo? Se desculpa aí minha heresia. Mas voltando aqui, vou me defender, né? Quando ele diz isso, ele não conhece a realidade. Por quê? No meu canal, o meu chat, ele é muito mais agressivo do que eu. Eu sou um cara muito resiliente. Eu sou um cara que tem muito cuidado para não atacar o lado pessoal do atleta, atacar a família, né? Para não falar de coisas que eu não tenho prova. Eu vejo gente no meu chat fazendo acusação sem prova, atacando o lado pessoal de jogador, atacando até família de jogador. Eu não coloco na tela, eu não incito violência, eu não incito ódio. Então, assim, quando ele pega e diz que os influenciadores, né, que estão chorando, influenciando as pessoas, ele está sendo generalista. E todo generalista é ignorante. Né? E por último, ele ainda vira e fala, porque agora a diretoria, ninguém presta. Ué, por que ele citou a diretoria do Fluminense? Isso tá fedendo, hein? Isso tá fedendo, hein? Agora nem a diretoria? Por que citou a diretoria, cara? Outra coisa, Rica, que é muito importante, não sei se esse vídeo vai chegar a você, acho que não, mas se chegar também, fica aqui o recado. Eu tenho propriedade para falar de Fluminense. São 42 anos dedicado ao Fluminense. Para quem não torce para o Fluminense, deve ser muito normal perder 4, 5 jogos seguidos. Deve ser muito normal. E não só perder 5 jogos, jogar como jogou os últimos 3. Né? Os últimos 3 seria injusto. Botar aí os últimos 2. Né? A partida contra o São Paulo, que foi uma partida vergonhosa. Talvez você esteja gostando por conta de ter perdido para o teu São Paulo. Né? Aí você de repente esteja gostando realmente da atuação maravilhosa do Fluminense. E a partida também contra o Flamengo, que foi uma coisa assim lamentável. A atuação contra o Flamengo. Um time medroso, covarde. E, cara, só pode falar do Fluminense dessa forma, com o emocional pesando, quem vive Fluminense. Se você não vive Fluminense, você não conhece a realidade, você não tem moral para falar do sentimento que é ser tricolor. Então, se a galera tá gritando, se a galera tá puta, isso é o sentimento. E cada um sabe onde o seu calo dói. É muito fácil para quem não vive, não conhece, não sente o que a gente sente, falar por nós. Então, assim, outra coisa bizarra também, uma coisa que eu sempre admirei teu trabalho, e ultimamente eu tenho discordado muito mais do que concordado, é que, tipo assim, você sempre disse que não tinha que pautar torcedor, que o torcedor tinha que ser livre para torcer como quisesse, e que o problema dos tempos de hoje é quererem pautar o torcedor.
O que você está fazendo é pautar o torcedor. Você está querendo pautar o torcedor. Você está vitimizando jogadores milionários que ganham milhões de premiações num torneio que não ganhou porra nenhuma e vilanizando o torcedor, que é o polo passivo, que é quem faz isso por amor. O torcedor faz isso por amor. E até mesmo os youtubers que fazem isso por trabalho, que ganham por isso, não ganha nem próximo do que um jogador ganha, né? Um youtuber ganha, sei lá, um youtuber bem sucedido de Fluminense, talvez ganhe um pouco mais do que a média de um classe média aí tá ganhando. Eu não vivo disso. Eu, graças a Deus, eu tenho meu trabalho, sou bem remunerado pelo meu trabalho, e nas horas vagas eu sou youtuber, né? E o que eu ganho aqui como youtuber, ainda, pelo menos até o momento, não paga contas na minha casa. Pode ser que um dia pague, aí vai ficar legal. Se pagar uma conta na minha casa, me ajudar em alguma coisa, vai ser bacana. Mas eu não me vejo largando meu trabalho principal para viver disso. Não me vejo fazendo isso. Mas assim, tudo na vida são oportunidades, quem sabe? A oportunidade que possa surgir no futuro seja maior do que o que eu tenho hoje. Pode ser, mas vitimizar jogador para vilanizar torcedor é bizarro, né? Fazer essa distinção vergonhosa entre um influenciador que dedica a sua vida ao Fluminense e faz um canal, e você sabe muito bem como é difícil vencer na internet, e o cara que monta um conteúdo de Fluminense é uma dedicação, né? E é uma dedicação por amor, porque o cara não vai... Se o cara, por exemplo, principalmente tricolor, se o cara é tricolor e o cara faz um canal dedicado ao clube, se ele quisesse ganhar dinheiro mesmo, ele não faria o Fluminense, ele faria o Flamengo, né, que tem uma torcida maior. Poderia fazer, como eu sei, um caso de um tricolor que fez pro Vasco. Poderia fazer, talvez, pro Corinthians, que tem muito mais adesão. Então, assim, o cara que faz pro Fluminense é porque ele é um Fluminense. E o mais importante é o seguinte, a torcida do Fluminense também tem que se ligar nisso. Esses são os caras, e ele cansou de falar nisso, que no Mundial de Clubes menosprezou. Menosprezou pra caralho durante todo o Mundial de Clubes do Fluminense, dizendo que o Fluminense era um elefante em cima da árvore. É o mesmo que acredita em ranking, que coloca o Fluminense atrás do Botafogo. E que diz que o Botafogo tem mais torcida que o Fluminense, que Vitória tem mais torcida que o Fluminense, que Bahia tem mais torcida que o Fluminense. São esses caras. É a grande mídia. A Quintela, mas ele tem um canal independente. É independente, mas a gente sabe como é que é, né, gente? Eu canso de falar isso pro torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense precisa entender que nós só temos nós. Quando ficou aquela palhaçada lá de que o Fluminense é o Brasil, né, todos pelo Fluminense, eu fiz um vídeo falando, olha, o Fluminense não é o Brasil não, o Fluminense é o seu povo, é sua gente. O Fluminense nunca foi um clube querido e respeitado pela mídia, nunca foi. Tanto é que uns não conseguiram engatar essa historinha de que o Fluminense é o Brasil. Continuamos vendo o Flávio Prado massacrando o Fluminense, continuamos vendo o Mauro César atacando o Fluminense, continuamos vendo vários desses caras que odeiam o Fluminense revoltados com o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, atacando o clube, tentando esculachar a história do clube. Então assim, a gente tem que entender que o Fluminense somos nós. Ficar caindo na onda de caras como esses, que nunca tiveram, né, uma compreensão do que é ser tricolor, e nunca tiveram sequer carinho ou respeito pelo Fluminense, mas acham que pode falar de Fluminense, é um erro muito grande. Então fica aí a reflexão para vocês, galera. Isso aqui foi um vídeo, eu queria fazer esse vídeo aqui de como se fosse uma resposta, né, um react a essa fala aí do Rica Perrone, que é um cara que eu já gostei muito, já tive até uma admiração por algumas posturas, mas que ultimamente tem tido posturas bem questionáveis, e eu lamento muito, mas é isso. Se inscreva no canal, deixa o like aí, valeu!